Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando esse domingo, o domingo da 70ª. Já avançamos um pouco aí no horário devido ao atraso que tive que fazer, mas mesmo assim temos que fazer, nem que seja uma breve meditação sobre esse domingo tão importante. Encerrado o ciclo natalino, sobretudo com a festa da purificação de Nossa Senhora no dia 2 de fevereiro, nós estamos acostumados com a ornamentação do altar ainda festiva, como que os resquícios do júbilo natalino, que perdura através das festas que celebramos do Natal para cá. Agora percebemos que o altar não tem flores, o altar está mais austero, sem também perder o seu brilho e a sua nobreza e o seu esplendor, né? Que é próprio da liturgia, é próprio da natureza da liturgia romana, o esplendor e a nobreza dela, mesmo na sua austeridade. E assim a Igreja nos introduz esse tempo da 70ª, que é um tempo preparatório à Quaresma. O sacerdote usa cores, a cor roxa, os paramentos, e a Igreja já nos introduz no espírito da penitência, da contrição, no espírito de sacrifício, nos preparando interiormente, nos predispondo interiormente para os exercícios quaresmais. Então, este é o domingo da 70ª, o próximo domingo é o domingo da 60ª e o outro domingo seguinte é o domingo da 50ª, cuja semana da 50ª, na quarta-feira, se dá a quarta-feira de cinzas, que esse ano cai no dia 5 de março. Então a Igreja nos deu este tempo, que foi instituído pela Igreja mesma no século VII, em Roma, e ela então foi nos dado pela Igreja para que nós possamos então já ir nos preparando para os exercícios quaresmais. Nós ouvimos no Evangelho desse domingo, que vem bem a calhar, que é o Evangelho dos operários chamados para o trabalho, para a messe, e cada qual foi escolhido, foi chamado para o trabalho em determinada hora. Ainda existe em algumas partes do Brasil, hoje é mais difícil encontrar, mas ainda existe no Brasil esse costume daqueles operários de cada dia, né? Passa alguém para oferecer o trabalho, e os operários estão ali numa praça, num lugar assim, público, num lugar notório, e são chamados para trabalhar em algum lugar, em algum serviço, naquele dia, e recebem só o dinheiro daquele dia, e outro dia, assim por diante. Cada dia estão ali à disposição para realizar um trabalho e receber aquela jornada. No tempo de Nosso Senhor, isso era muito comum, sobretudo nas vinhas. Então, o dono de uma vinha, uma produtora de vinho, de uvas de vinho, ele então estava procurando operários e ele saiu cedo, nos conta a parábola. Saiu bem cedo, já ao raiar do dia, e chamou operários para trabalhar na sua vinha. Depois, como que nas horas canônicas, vamos dizer assim, né? O Evangelho ele vai mostrando como que nas horas canônicas, nas horas do ofício, né? Depois de 3 horas, o dono da messe também, da vinha, chama outros operários, e depois no meio do dia, na metade da tarde, e no final da tarde, 1 hora já para terminar a jornada de trabalho, chamou mais alguns. E ele fez o acordo que cada um receberia um denário. Denário é um valor de uma jornada de trabalho, é um valor justo de uma jornada de trabalho no tempo do Senhor. Então o dono da vinha chamou os operários e deu a cada um denário, conforme foi ajustado com eles. Aqueles que trabalharam, foram chamados na primeira hora e trabalharam o dia inteiro, começaram a reclamar. Mas como? Nós trabalhamos o dia inteiro, aguentamos o sol, o cansaço, o dia inteiro de trabalho, e nós vamos receber um denário como aqueles que foram chamados 1 hora antes de anoitecer, de terminar a jornada.
e eles vão receber a mesma coisa do que nós. Então, o dono da vinha diz a ele: olha, não acordamos um denário? Não é o justo, uma jornada de trabalho? Pois não, ela foi paga. Eu não posso fazer o que eu quero com aquilo que é meu, o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu estou sendo bom? Está sendo bom com aqueles que trabalharam menos? Ou seja, a parábola está nos mostrando como é a lógica divina, diferente da lógica humana. Então, nosso Senhor quer nos ensinar nessa parábola que o denário se trata aqui da vida eterna. Deus quer dar a vida eterna a todos a quem Ele chama. Deus quer dar a vida eterna a todos a quem Ele chama. Alguns já nascem em berço de ouro, já nascem católicos. Talvez a criança com 6 anos, 7 anos, ela já sabe o catecismo na ponta da língua e ela já está preparada para a primeira comunhão. O pároco faz uma provinha e já dá a primeira comunhão. Ele já tem toda a formação, a criança já tem os costumes católicos adquiridos em casa, com a família, com os pais. Então, precocemente a criança já... Isso era muito comum na igreja. As crianças bem precoces, às vezes 6 anos já tinham um entendimento da fé e já recebiam a primeira comunhão. Esperava completar 7 anos, claro, a idade da razão, para discernir bem o corpo do Senhor, mas eram as crianças muito precoces para as coisas da fé. As vocações surgiam, 6, 7 anos, o menininho já queria ser padre. E lá com 8 anos, 8, 9 anos, já era colocado no seminário menor. Eram muito precoces, porque se respirava catolicismo. O Brasil era um país católico, de verdade. O Brasil respirava catolicismo, as famílias, etc. Então, aqueles que nasceram lá em berço católico, aqueles outros que são chamados, às vezes, depois da adolescência, depois de um período de sofrimento, já na idade adulta, já na meia-idade, outros são chamados já idosos, se despertam para a fé, se convertem, e aqueles que se arrependem e se convertem na hora da morte, como São Dimas, que se salvou, se arrependeu e se salvou na hora da morte. O Senhor disse a ele: hoje estarás comigo no paraíso. Foi na hora da morte que ele se converteu. Então Deus, nosso Senhor, deu ali a vida eterna, dá a vida eterna àquele que nasce em berço de ouro e recebe toda a formação católica e ele se esforça, se sacrifica, se mortifica a vida inteira para ser santo. E dá a vida eterna também àquele que sinceramente se converteu no último momento da vida, na hora da morte, se arrependeu verdadeiramente e também ganhará a vida eterna. Claro, um poderá ter maior grau de glória, pelos seus méritos no céu, o outro terá um menos grau de glória, porém, um ou outro receberá a mesma vida eterna em recompensa. Portanto, caríssimos irmãos, este é o ensinamento desta parábola, que a igreja nos coloca nesse domingo da Septuagésima. Deus, nosso Senhor, quer nos dar a vida eterna, pela sua bondade e sua misericórdia, apesar das nossas misérias, todo o nosso imerecimento. Deus quer o nosso arrependimento, nossa conversão, para nos dar um prêmio, por isso que é a vida eterna. Um prêmio completamente desproporcional aos nossos méritos. Porque nós sabemos, temos consciência, devemos ter consciência, que pelos nossos méritos nós mereceríamos o inferno. Deveríamos estar condenados ao fogo do inferno. É pela bondade e misericórdia de Deus, nosso Senhor, que se sacrificou por nós na cruz, redimiu-nos do pecado, que então temos as portas da vida eterna abertas para nós. Diante desta gratuidade e bondade divina infinitas, tem então a nossa participação. Então, como diz Santo Agostinho, Deus que nos redimiu sem nós, não nos salvará sem nós. Então, tem a nossa parte, a nossa correspondência à graça de Deus. Deus, nosso Senhor, nos amou com sacrifício, então nós haveremos de corresponder ao seu amor também com sacrifício.
De modo que na epístola de hoje, na missa de hoje, São Paulo nos fala, né, que os atletas no estádio, e ele se refere às Olimpíadas, né? Os atletas nos estádios, eles correm, e ali uma corrida, nós tivemos a oportunidade de assistir na televisão, uma corrida no estádio ali, na pista de corrida, que dura segundos, né? E São Paulo comenta que eles correm de modo que eles, para isso, se submetem a uma rígida disciplina. Imagina a disciplina de alimentação, de exercício físico, testes de resistência, a vida toda, o dia inteiro, cada dia da sua existência, voltado para aqueles segundos de corrida que ele tem que ganhar de outros, que também treinam e se submetem a todo tipo de rigores para ganhar aquela corrida, e só um que ganha. Então eles se submetem a tantos sacrifícios, verdadeiras mortificações, né? Quantas privações a pessoa deve se submeter, né, para chegar a esse grau de velocidade do corpo, né? Quanta saúde a pessoa tem que ter para isso. Então São Paulo fala, e eles correm para ganhar um prêmio perecível. O prêmio perecível, a coroa perecível, melhor dizendo. A coroa perecível é aquela coroa de louros que nós vemos nas Olimpíadas, né? O medalhista de ouro, e recebe aquela coroa de louros na cabeça, né? Que é a tradição das Olimpíadas, né? E São Paulo chama então de coroa perecível, porque aquela folha vai secar e vai se desfazer, né? Então vai se desfazer. Então é um prêmio perecível. Então, se aqueles se submetem a tanta rígida, a tantas privações, a uma rígida disciplina, para correr e alcançar e ganhar uma coroa perecível, São Paulo então diz, quanto mais vós correi de tal maneira para alcançar a coroa imperecível, que é a glória eterna, que é a vida eterna, a coroa imperecível, porque essa nunca murchará, essa nunca se desgastará. É um prêmio dado de uma vez por todas e nunca mais o será tirado. Este é o prêmio que vale a pena, e pelo qual nós devemos então colocar colocar todas as nossas potencialidades, empenhar todo o nosso sacrifício, né? Empenhar todos os meios ao alcance, utilizar de todos os meios, né, que a graça de Deus nos dá para nos salvarmos, para alcançar o prêmio imperecível. E assim, com esse ensinamento, a igreja nos introduz no tempo da Septuagésima, que além de os sinais exteriores da liturgia, como a sua austeridade no altar, né, nós cessamos de rezar o Glória, passando agora no tempo da Septuagésima, durante toda a Quaresma, não rezamos o Glória, somente nas festas, né, nas festas litúrgicas. Então rezaremos o Glória só nas festas. Nem no domingo da Quaresma se reza o Glória, né, somente nas festas. Festa de São José, festa da Anunciação de Nossa Senhora, entoaremos o Glória. Porém, o Aleluia, nem nas festas litúrgicas, nem nas festas de primeira classe. Não entoaremos mais o Aleluia a partir de hoje, durante todo o tempo da Septuagésima, durante toda a Quaresma. Tanto que há um rito de origem medieval, de origem monástica, que é o rito do enterro do Aleluia, e que, graças a Deus, está voltando essa tradição, e em muitos lugares está se fazendo no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, o rito do enterro do Aleluia. No sábado anterior, nas primeiras vésperas, no sábado anterior ao domingo da Septuagésima, fora da igreja, num terreno, então se confecciona um pergaminho grande, escrito Aleluia, uma letra especial, e se coloca numa caixa, como num caixão mesmo, se fecha, se lacra, né?
E aqui tem um rito, uma paraliturgia. E esse rito, então, feito com todo o zelo litúrgico, se faz ali o enterro do aleluia. Se enterra mesmo o aleluia, se coloca até uma cruz, assim, como se fosse um túmulo, né? É o enterro do aleluia. Por quê? Porque não mais entoaremos o aleluia da 70ª até o final da quaresma. De modo que, chegando ao sábado, né, santo, na vigília pascal, aí sim, entoaremos o glória com todo júbilo, porque é Páscoa. Né? E o sacerdote entoa o aleluia com toda a solenidade, né? De modo que então, no domingo de Páscoa, aquele aleluia que foi enterrado, ele é desenterrado. Por quê? Porque agora é a Páscoa do Senhor e a igreja voltou a entoar o aleluia. O aleluia significa Deus seja louvado. Deus seja louvado, que vem do hebraico. É uma exultação totalmente pascal. A igreja sempre usou esta exultação do aleluia, né, para a Páscoa. E a partir da Páscoa, então, em todas as missas, né, no ofício e na missa, é rezado o aleluia, nas antífonas, né, é rezado o aleluia. De modo que no ofício de ontem, nas segundas vésperas, é até previsto que se reze 2 aleluias para se despedir do aleluia. É rezado 2 aleluias ao final das antífonas, depois procede-se ao enterro do aleluia, então não entoamos mais o aleluia a partir de hoje até o final da quaresma. Somente então na vigília pascal, né, nós entoaremos o glória e também o aleluia. Esses sinais da liturgia, que são sinais externos, eles dizem respeito a nós, a nossa vida interior, né? Ou seja, a igreja nos chama ao recolhimento, né? A voltarmos para a intimidade com Deus, a vida interior. Nós já aí acostumados com os júbilos que celebramos nas solenidades natalinas, né? Agora nós então mais uma vez deixamos desse júbilo e voltamos para nós mesmos diante de Deus, nos recolhemos, né? De modo que é recomendável aos fiéis um recolhimento efetivo, como acontece na liturgia, que aconteça na nossa vida interior. Aliás, a liturgia aponta justamente para isso. De modo que devemos agora diminuir os entretenimentos, né, dos meios eletrônicos, né, que nós usamos na internet. Diminuamos os entretenimentos, né? Se gostamos de ouvir muitas músicas, se gostamos de assistir vídeos engraçados, coisas que nos entretêm, né? Hobbies, coisas assim, é bom nós diminuirmos agora. Para o quê? Para não ficarmos dispersos, né? E voltarmos para o essencial, para o que é mais importante, né? Recolhermos-nos mesmo, né? Nos recolher no nosso dia a dia, né? Então nada de música alta, nada de dispersões, né? Ficarmos mais recolhidos, né? Já pensando na quaresma. Esse é o propósito do tempo da 70ª. Nos preparar para a intensidade e a rigidez dos exercícios quaresmais. Então a igreja deseja, com o tempo da 70ª, já ir nos predispondo interiormente para os exercícios quaresmais, que são intensos, né? 40 dias de jejum, todos os dias, né? 40 dias de jejum. O modo de fazer esse jejum, o padre vai explicar ainda, né? Dá tempo, o padre vai explicar como nós devemos fazer esse jejum durante a quaresma. As abstinências de carne nas sextas-feiras, o jejum e a abstinência de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, os jejuns nos dias das têmporas da quaresma. A tempo, o padre vai também explicar tudo direitinho e dar as orientações para que os fiéis possam fazer tudo isso com frutos. Ou seja, é o tempo que nós então devemos nos organizar para a quaresma. Organizar os detalhes da nossa própria alimentação, né? Organizar a vida para a quaresma, para que não cheguemos lá e, nossa, eu não sabia, nossa, agora
Vixe, o que eu faço agora? Quer dizer, temos que nos organizar com relação à nossa própria alimentação em casa, agora com a família, com os filhos. Às vezes tem alguém doente, alguém que passa por algum tipo de privação, né? E, quer dizer, diversas situações, tem as gestantes, tem uma série de questões, que é o tempo da Septuagésima, é o tempo de já de nos preparando para, quando chegar a Quaresma, estaremos organizados, a vida está organizada, está ordenada para isso. Porém, muito mais importante do que estas questões exteriores é a disposição interior, de modo a receber esses exercícios quaresmais, como também a meditação da paixão, né? Santo Afonso Maria de Ligório dizia que nós deveríamos meditar a paixão todos os dias do ano. Mas a igreja nos convida a meditar a paixão durante a Quaresma. Existem livros de meditação próprios para a Quaresma, 40 meditações, existem muitas obras boas disso, podemos encontrar na internet, né? E dá tempo de adquirir, né? Se não temos. Então, meditações voltadas para a paixão do Senhor, para a sua morte, a sua entrega, o seu amor por nós, o seu sacrifício, né? Meditações voltadas à Semana Santa, aos temas da Semana Santa, né? Ou seja, devemos rezar a Via Sacra, né? Rezar a Via Sacra toda semana, sobretudo de sextas-feiras a sextas-feiras. Se nós rezaremos aqui no nosso apostolado aqui, tudo bem, mas cada qual deve ter o seu horário pessoal de rezar a Via Sacra. O seu horário pessoal de meditar a paixão, por exemplo, no Evangelho de João, né? Ir ali meditando, né? De maneira orante, meditativa, a paixão do Senhor, né? Tirando frutos dali, porque a meditação da paixão incita a contrição, incita o verdadeiro amor a Deus, a repugnância pelo pecado, de modo, caríssimos irmãos, que este recolhimento a qual a Septuagésima nos convida, nos preparando, nos predispondo interiormente para a Quaresma, deve então nos levar a uma busca de uma contrição mais profunda durante a Quaresma, né? De um sincero arrependimento e detestação dos nossos pecados da vida passada e dos pecados pessoais. É o tempo de nós então nos propormos a uma vida santa, a abandonarmos o pecado mortal de uma vez por todas, de travarmos uma verdadeira guerra contra os nossos defeitos, sobretudo o defeito dominante, né? O tempo da Septuagésima é para isso. E Nosso Senhor, com uma parábola do Evangelho de Mateus, nos explica esse sentido. Talvez duas parábolas pequenas. Nosso Senhor fala: se um homem vai construir um edifício, ele senta, calcula os gastos, calcula se ele tem todo o material, de modo que ele ali se prepara e se organiza, fazendo os cálculos, de forma a construir o seu edifício e chegar até o fim, porque se ele começar a construir o edifício e não terminar, outros vão dizer: olha lá, ele começou a construir e não foi capaz de concluir. É fácil começar a construir, o mérito está em concluir. Outra parábola também que Nosso Senhor fala: se o rei marcha para a guerra com 10 mil soldados contra um exército que tem 20 mil, ele tem que pensar bem e ponderar bem se com 10 mil conseguirá vencer um exército de 20 mil homens. Porque se ele vê que não consegue, ele tem que procurar os acordos de paz, porque senão será uma catástrofe. Então Nosso Senhor aplica isso à nossa vida interior. E cai bem agora para essa semana da Septuagésima, esse tempo da Septuagésima. Se nós temos, é o tempo de nós fazermos agora os cálculos, né, para fazer os nossos propósitos. Propósitos que sejam concretos, ou seja, propósitos que vamos começar e concluir. Propósitos que vamos realmente colocar em prática. Ou seja, com o pé no chão, como se diz popularmente, né? Muita gente começa a Quaresma e cria um monte de propósitos, né? Muitas vezes também, infelizmente, por vaidade, por presunção. E ainda conta para todo mundo.
Agora essa quaresma eu não vou comer isso, eu não vou comer aquilo, eu vou fazer tal sacrifício, eu vou andar daqui não sei até onde, uma peregrinação, eu vou deixar de fazer isso, fazer aquilo, tal. Chega na segunda semana da quaresma, já abandonou tudo, porque criou propósitos mirabolantes, movidos pela empolgação do momento, da época, assim, é uma espécie de um sentimentalismo que toma conta de todos, né? E não, hoje é as cinzas, então agora eu vou ser santo, então apenas a boa vontade, a boa intenção não é suficiente para sermos santos. Não basta fazermos propósitos grandiosíssimos, que sabemos que, na verdade, nós sabemos que não vamos dar conta, né? Só para dizer a nós mesmos, estou fazendo alguma coisa pela minha santificação e pela minha salvação. Não, né? Esse tempo da Septuagésima é o tempo que nós então vamos fazer os cálculos, né, entre aspas, né? Que nós vamos então diante de Deus, pelo exame de consciência à noite, pelo exame de consciência da confissão, né? Diante de Deus, colocar nossa verdade diante dele, e então fazer os propósitos segundo aquilo que nós devemos nos emendar. Um vício, que às vezes carregamos por anos, um pecado mortal, que não estamos dispostos a abandonar, um defeito, sobretudo um defeito dominante, outros defeitos que precisam ser corrigidos, o afeto pelo pecado cometido. É o momento de nós adquirirmos aquela aversão, né, ao pecado, sentindo aversão pelos afetos àquele pecado, sentindo horror pelo pecado. Então é preciso fazer os propósitos com esse sentido, propósitos concretos, com o pé no chão, que eu sei que eu tenho os meios suficientes para colocá-los em prática. Então aqui entra a direção espiritual, pedir orientação para o padre, quero fazer tal propósito, o que o senhor acha? Posso fazer assim? Posso fazer daquela maneira? Eu tenho esses meios aqui, eu tenho essa dificuldade, como que eu faço? Eu tenho esse defeito, preciso corrigir, eu tenho esse pecado. Pedir a direção espiritual para que, com critério e utilizando dos meios, ou seja, com prudência, utilizando os meios acertadamente, com retidão de intenção diante de Deus, para que então eu sei, não, realmente, se eu sei qual é o propósito, se eu sei que ele é concreto, que eu tenho os meios para colocá-lo em prática e para resolver aquela situação de pecado, de vício, de defeito que eu tenho que corrigir, me emendar, então, claro, então é isso mesmo, né? Se eu não fizer é porque eu não quis fazer. Se eu não fizer é porque eu não quis, né? Porque os meios e a possibilidade de fazer eu tenho. Esse é o propósito concreto. Então eu tenho que ir para a guerra com soldados suficientes para ganhar a guerra. Eu tenho que construir esse edifício com material e meios suficientes, com mão de obra, né, suficiente para concluir o edifício. Senão eu não vou concluir. Assim devem ser os nossos propósitos, né, para a quaresma. Por isso que a vida sacramental, a Santa Missa, a confissão frequente, a comunhão em estado de graça e com frutos, o Santo Terço, a meditação diária, sem meditação diária, sem meditar o Evangelho diariamente, com frutos, com propósitos que tiramos da meditação, não corrigimos defeitos. Não podemos nos iludir. Não podemos nos iludir. Boa vontade não basta. Boas intenções não bastam. É fruto da vida interior, da intimidade com Deus, da meditação, que nascem os propósitos. De modo que, inspirados pelo Espírito Santo, são propósitos que vão nos levar a realmente mudarmos de vida, nos emendarmos. E também a cultivarmos as virtudes que precisamos cultivar para nos salvar. As virtudes necessárias para a nossa salvação. Portanto, caríssimos irmãos, esse tempo da Septuagésima é um tempo de graças especiais para então nos predispormos interiormente, nos recolhendo interiormente, já em vista da quaresma. Para que cheguemos lá então, não fiquemos aí, não sejamos surpreendidos com todos os exercícios de piedade, né? Com o jejum, que é exigente, né? Primeira semana, o jejum, né, tranquilo, na segunda semana já começa a pesar, né?
Temos que ir até o fim da quaresma. Não podemos abandonar o jejum. É preceito da igreja, é pecado. É preceito da igreja. Abandonar o jejum é pecado mortal. Então a igreja já nos adverte agora. Abstinência de carne nas sexta-feiras, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, o jejum e a abstinência. O jejum no sábado santo até o meio-dia. O padre vai dar orientação depois em pormenores com relação a isso. Quer dizer, são os exercícios que a igreja nos coloca. São as mortificações passivas que recebemos. E também as mortificações ativas. Aquelas mortificações a quem nós nos propomos diante de Deus. Eu posso me propor a outros jejuns. A outros jejuns. Eu posso me propor a outras obras de mortificação, obras de caridade. Então, as mortificações passivas e ativas que estão aí na quaresma não devem nos pegar assim desprevenidos. Temos que estar então prontos interiormente, predispostos interiormente para abraçar a quaresma e viver a quaresma com frutos, para que quando chegarmos à Páscoa, então celebrarmos a Páscoa com todo o júbilo, e que seja uma verdadeira experiência espiritual e interior, de transformação interior, de ver com muitos frutos para a nossa santificação, para a nossa salvação. Em suma, esse tempo da Septuagésima é um tempo então preparatório para que nós tomamos a decisão firme, ao iniciar os exercícios quaresmais, de sermos santos. A decisão determinada de sermos santos de uma vez por todas. A decisão determinada de sermos de Cristo de uma vez por todas. De nos despojarmos do mundo, de abandonarmos o pecado, de nos desapegarmos das obras da carne. Por isso a mortificação. Com Cristo eu fui pregado na cruz de São Paulo. Então é o momento de nós sermos pregados na cruz com Cristo. Isso requer de nós. Por isso, com as devidas exposições interiores, vamos nos propor a quaresma que nos espera, com o coração cheio de gratidão a Deus, que pela igreja nos dá tantos meios para a nossa correção, para a nossa emenda, para a nossa santificação e para a salvação da nossa alma. Nós não podemos dizer que um dia, diante de Deus, no juízo particular, ou no juízo final, mas eu não tinha os meios, eu não sabia disso. Mas eu não conhecia, eu não tinha esse conhecimento. Não poderemos dizer isso. Nós somos privilegiados, porque temos acesso a todos esses meios para salvar a nossa alma, e que a Santa Igreja nos dá. Então, caríssimos irmãos, não podemos fugir ao dever das obras que dizem respeito à nossa santificação e à nossa salvação. E esse tempo que nos espera agora, da Septuagésima e do tempo da Quaresma, sobretudo o tempo da Quaresma, que é mais intenso, que é mais profundo, em ordem a nosso arrependimento dos pecados e a nossa conversão, é um tempo então de muitas graças que não podemos deixar passar. É a hora da graça. Não deixemos passar a graça. Aproveitemos enquanto temos tempo. Aproveitemos enquanto temos tempo. Não deixemos a graça passar. E abracemos a quaresma com muita gratidão a Deus. Com muito amor a Deus, nosso Senhor. A amarmos mais a Deus. A sermos mais católicos. A sermos totalmente de Cristo. A sermos totalmente da igreja. A sermos totalmente católicos. Não sermos um pouco do mundo e um pouco da igreja. Um pouco do mundo e um pouco de Cristo. Não. Totalmente do mundo. Totalmente de Cristo. Desprezando o mundo. Totalmente da igreja. Desprezando a carne. Decididos em sermos santos. No pensar, no falar, no proceder. Na vida. Decididos pela vida eterna que nosso Senhor nos dá. Como os operários que receberam o denário. Deus, o Senhor, quer nos dar a vida eterna. De modo que todo o sacrifício que temos que empreender
para nos salvar não é nada diante da graça imerecida a nós, que é o prêmio eterno, a glória eterna. Nós que devíamos estar condenados ao fogo do inferno, Deus, nosso Senhor, quer nos dar o prêmio eterno, quer nos dar a vida eterna. Então nós somos privilegiados, caríssimos irmãos, de estarmos aqui, nos predispondo interiormente para vivermos, através desse tempo da Septuagésima, os exercícios quaresmais que nos esperam no início do próximo mês. Então vamos abraçar esse tempo de graças que nosso Senhor, Deus nosso Senhor nos dá. E temos uma grande graça, um grande privilégio, algo muito grato, que é a presença de Nossa Senhora. A poderosa intercessão de Nossa Senhora, que não nos falta nunca. Então peçamos a ela que nos dê a graça de vivermos bem esse tempo da Septuagésima, de já nos recolhermos com a igreja, de já voltarmos àquilo que é mais importante, mais essencial, e não nos deixarmos levar pelas dispersões da vida, por causa dos meios eletrônicos, da vida da cidade, dos compromissos. A rotina nossa nós já conhecemos, não deve nos surpreender. Não nos perturbem os problemas, não nos perturbem as coisas exteriores, as expectativas. Não tenhamos outra expectativa agora do que a quaresma. Nos recolhamos diante de Deus, nosso Senhor, voltemos para as coisas de Deus. Intensifiquemos as santas leituras da vida dos santos, o estudo do catecismo. Nos recolhemos na meditação dos santos evangelhos, das cartas de Paulo, a leitura das cartas de Paulo, a meditação da paixão do Senhor. Alimentemos-nos das coisas de Deus, das coisas do céu. Aproveitemos esse tempo, nos predispondo interiormente, voltando e ordenando a vida para Deus, organizando a nossa vida para vivermos para Ele. De modo, caríssimos irmãos, que Nosso Senhor está do nosso lado, nos acompanhando, nos abençoando, nos dando as graças necessárias. Então peçamos a ela que nesse tempo da Septuagésima, que nos inspire santos propósitos verdadeiros, concretos, que nos levem realmente à emenda de vida. Ela que conhece as nossas misérias como boa mãe, que conhece as mazelas do seu filho, ela nos conhece como mãe. Não escondamos nada de Nossa Senhora, mostremos a ela as nossas entranhas, mostremos a ela as nossas misérias. Não tenhamos vergonha de dizer para Nossa Senhora o quanto nós somos miseráveis, pecadores, o quanto precisamos dela, o quanto precisamos da graça de Deus, com toda a humildade, com toda a confiança, como uma criança que diz para a mãe o que está acontecendo: mãe, eu me sujei. A criança fala para a mãe: mãe, me sujei, para que a mãe troque ela. Tenhamos essa atitude de Nossa Senhora, essa atitude filial, simples, humilde, de nos despojarmos diante de Nossa Senhora e pedir a ela que nos inspire aqueles exatos propósitos que precisamos para realmente, concretamente nos emendar, nos santificar e um dia nos salvar. Então peçamos essas graças da nossa Mãe Santíssima com toda a confiança e com toda a humildade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.